A paz do Senhor a todos, eu sou o Carlos Costa e esse é o canal Expondo a Palavra. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever e compartilhar. Nesse momento iremos tratar de uma mensagem da parte de Deus, a qual Deus tem colocado no nosso coração e eu quero compartilhar com você. Queremos tratar nesse momento que Deus ele tem chamado você, tem chamado a mim para viver nesse tempo presente. É isso mesmo. Eu quero mostrar para você que não é por acaso que nós estamos fazendo parte desse cenário que nós estamos vivenciando hoje no Brasil e no mundo, né? No momento de sofrimento, no momento dessa pandemia, no momento de desemprego para muitos, eu quero dizer que Deus ele tem chamado você para viver nesse tempo presente, porque Ele quer usar você. Quero convidar você para abrir sua Bíblia juntamente comigo, Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aqui Deus ele falando com Jeremias. Deus, quando chama Jeremias para a sua missão, Deus ele traz a Jeremias a convicção que ele realmente foi chamado para a obra do Senhor. E é isso que todo ministro e todo homem de Deus precisa ter, convicção que foi chamado. Você precisa ter convicção da sua chamada, porque Jeremias ele não poderia sair dali pregando sem ter convicção da chamada de Deus, né? Da chamada que Deus tinha na vida dele. E o texto já começa dizendo que Deus o formou, né? Isso é muito interessante, porque trata do amor, do carinho que Deus tem para com a humanidade, que Deus ele nos formou com as suas próprias mãos e soprou na narina de Adão, dando a ele o fôlego de vida. Ou seja, nós viemos de dentro de Deus. Quando Deus ele fez as árvores, ele disse à terra, que a terra produzisse as árvores, e assim aconteceu. Quando Deus formou, quis que viessem os peixes, ele disse às águas que produzissem os peixes, e assim aconteceu. Quando Deus foi fazer o homem, Deus ele fez com as suas próprias mãos, com cuidado, com zelo, com amor, e após o formar do pó da terra, Deus soprou em suas narinas, e aí veio o fôlego de vida sobre o homem. E nós vemos que o peixe ele não pode viver sem a água, porque ele veio da água. Podemos ver que as plantas não podem viver sem a terra, porque ela veio da terra. Assim o homem não pode também viver sem Deus, porque ele veio de dentro de Deus. Isso mostra a nossa dependência de Deus, pois o nosso próprio Jesus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, desde já aprendemos que Deus formou a Jeremias, Deus nos formou. E no texto também vemos Deus falando que Deus conhecia a Jeremias. Deus conhecia a Jeremias antes que ele fosse formado no ventre de sua mãe. Deus já conhecia Jeremias. Deus já conhecia a história de Jeremias. Deus já conhecia em sua onisciência. Antes que Jeremias ainda existisse, Deus já conhecia Jeremias, as suas limitações, as suas falhas, os seus medos. Quando ele também reconhece que ele é pequeno, Deus conhecia toda a estrutura de Jeremias. Quero que você saiba que Deus tem chamado você para a sua obra. E embora as suas falhas, os seus medos, Deus ele tem te chamado, e ele já te conhecia antes que você nascesse. Deus chamou e escolheu você. A continuação do texto diz: e antes que saísse da madre, te santifiquei. Então é interessante que Deus já tinha santificado, separado a Jeremias para ele viver exclusivamente para Deus, quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. Ou seja, Deus já tinha separado Jeremias para ser santo quando ele estava para nascer. Deus, ele tem uma história para você. Deus, ele quer que você seja santo. Deus já projetou para você ser santo, para você viver para ele, antes que você ainda viesse nascer. Ou seja, Jeremias ele fazia parte da visão de Deus. Deus tinha uma grande história. Jeremias ele nasceu num período ali, estava vivenciando em um período quando o povo de Deus estava pecando contra Deus, quando a idolatria estava
ali grande na terra de Judá, quando o povo estava prestes agora a ir para a Babilônia. Jeremias está vivendo um tempo muito difícil, um tempo de fome, um tempo de escassez, um tempo que o povo é levado para ser escravo, mas Deus chama Jeremias para todo aquele cenário, porque Ele quer usar ele como profeta. Então Deus ele escolheu que Jeremias viesse nascer e estar naquele momento para ser usado por Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Mesmo nesse tempo presente tão turbulento, Deus tem chamado você. Deus tem chamado você para solucionar problemas. Deus tem chamado você para resolver dificuldades. Deus tem chamado você para pregar contra as heresias. Deus tem chamado você para pregar para o mundo. Deus tem chamado você para ajudar os fracos na fé. Deus tem chamado você para esse tempo difícil porque Ele quer usar você. Deus tem me chamado para resolver dificuldades. Deus não tem chamado ninguém para ficar parado, ansioso. Deus tem me chamado para ser usado por Ele. Então, Deus tinha chamado ele e o santificou. Isso mostra que devemos ser exclusivamente de Deus. E nós vemos aqui que Deus já tinha um projeto na vida de Jeremias antes que ele tivesse nascido. Deus tem um projeto lindo na sua vida. Deus tem um projeto grande na sua vida. Então, Deus, Ele quer usar você. Nós precisamos se entregar totalmente a Deus, nos soltar do mundo e cair de braços, né, na presença do Senhor. Então, nós devemos se entregar a Deus completamente. Nós vemos que Jeremias, ele, ao ser chamado por Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus tocou na sua boca e dando a ele o ministério da pregação para ele pregar. Então nós não podemos ser omisso na área da pregação. Nós vemos também, nós podemos ver aqui, Jeremias capítulo 15, versículo 16, que fala que Jeremias teve pressa em comer, em mastigar, em triturar a palavra de Deus. Então Jeremias, para ser profeta, ele precisava comer a palavra de Deus. Antes que nós venha pregar, nós precisamos primeiro se alimentar. Então Jeremias, ele era alguém que se alimentava da palavra de Deus. Você que Deus chamou para esse momento, você não pode ser omisso de triturar, de remoer a palavra de Deus. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus, porque é a palavra que nos santifica, é a palavra que limpa o nosso coração. Um dia o salmista disse: como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando conforme a tua palavra. Então é a palavra que nos santifica. Esse Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, ou profeta das lágrimas, porque ele chorava pelo povo, porque ele se quebrantava pelo povo, porque ele intercedia pelo povo. E é isso que nós precisamos fazer: interceder pelo povo, chorar pelo povo. Nós precisamos chorar por nós, orar por nós e orar pela multidão. Nós precisamos ser pessoas que crescem na graça e no conhecimento, como Pedro falou. Nós precisamos ter graça e conhecimento. Nós precisamos se alimentar da palavra e da oração. A Bíblia Sagrada fala em Atos dos Apóstolos a respeito de Filipe. Olha só, Filipe, a Bíblia fala sobre Filipe em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ou seja, Filipe, ele era um homem de Deus, que tanto pregava como Deus usava com sinais. Deus tem um chamado para sermos usados de forma poderosa em suas mãos. Então que venhamos crescer na graça, crescer no conhecimento. Quando nós vemos o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus também foi um nascimento projetado, nascimento que Deus escolheu para que Jesus viesse nascer naquele tempo. Deus tinha escolhido Jeremias para nascer naquele período. Deus também tinha escolhido Jesus para nascer naquele período também, o qual ele nasceu cerca de 2000 anos atrás. A história mostra que Deus tinha usado 3 povos para que Jesus viesse nascer naquele período. Deus tinha usado os judeus para que ele viesse anunciar o nascimento de Jesus, para que Jesus viesse dos judeus. Deus também usou os gregos, né?
O povo da Grécia para que viesse falar uma só língua, para que quando o evangelho fosse anunciado, fosse pregado com mais facilidade, porque era uma só língua. Deus também usou o povo romano, abrindo várias estradas, vários caminhos, facilitando as pessoas se locomover de um lado para o outro, para que assim o evangelho fosse compartilhado. Ou seja, o nascimento de Jesus, ele foi um nascimento totalmente arquitetado por Deus, para ele nascer exclusivamente naquele tempo, naquele período. Isso, meus queridos, mostra que nós podemos aprender também com isso, que também nós não nascemos também por acaso nesse período. Deus tem escolhido você para usar você de forma poderosa. Então, que venhamos ser pessoas cheias da graça e cheios do conhecimento. Deus escolheu você nesse momento para usar você nesse momento. Para Deus usar você como Ele quer usar, basta você viver como Ele quer que você viva. Então, compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas. Um abraço e Deus te abençoe em nome de Jesus.